Havia mobilidade social no Império Russo? Segundo alguns estudiosos marxistas, o Império Russo era um país feudal, onde não havia mobilidade social. No entanto, não apresenta nenhum dado estatístico para fundamentar seus preconceitos. Então, para esclarecer essa questão de um modo racional, vamos esclarecer esse tema por meio de números e dados. Na realidade, a Rússia não só tinha mobilidade social, como era o único país europeu onde nos séculos XVIII e XIX o ingresso para a nobreza aumentou de forma constante, de modo que até o início do século XX, 90% das famílias nobres eram provenientes das classes mais baixas. Havia 3 formas de se entrar para a nobreza. A primeira era como funcionário público. A segunda forma de crescer, e a mais eficiente, era no exército. Entre 1875 a 1884, 60% de todos os casos de elevação à nobreza eram o resultado de atribuição de medalhas. De 1882 a 1896, este número aumentou para 72%, tanto para militares como para os civis. Foi mais fácil ganhar títulos de nobreza do que promoções. A terceira forma de alcançar a nobreza seria por meio do comércio e indústria. Títulos nobiliárquicos eram concedidos em troca de serviços sociais. Como resultado destas alterações, desde meados do século XIX, a nobreza adquirida teve um aumento mais elevado do que a nobreza hereditária. No censo de 1897, dentre 486.963 habitantes, foi constatado um aumento de 76% na nobreza adquirida, enquanto a nobreza hereditária cresceu apenas 25%. Se de 1700 a 1900 a população no geral aumentou em 6 vezes, a nobreza teve um aumento direto de 40 vezes. Podemos ter como exemplos dessa realidade o caso da carreira do servo Voronin, que construiu a Catedral de Kazan. O grande comandante naval russo, Admiral Makarov, o filho de um soldado e neto de um servo. E a ascensão do camponês que se tornou o patriarca Nikon, que por alguns momentos foi o corregente real do Estado, e o enriquecimento da família Stroganov e Smirnov. Também temos Sava Morozov, que nasceu em 1770, um servo, e foi fundador de um grande império industrial. Seu neto, Sava Timosevich Morozov, ganhou o título hereditário de cidadão honorário. Ele ocupou o 5º lugar na lista compilada pela revista Forbes, dos grandes comerciantes e industriais mais ricos da Rússia em 1914. Também devemos lembrar que o aumento da nobreza só não foi maior porque nem todos queriam títulos.
Na época, muitos intelectuais consideravam a nobreza algo ultrapassado e por isso escondia suas origens aristocráticas. O famoso empresário Jabuzinski, em discursos em 1912, declarou: agora na Rússia é hora dos comerciantes tornarem-se a principal classe. É hora de ter orgulho, de vestir o título de comerciante russo e não perseguir o título degenerado de cavalheiro russo. Não só havia mobilidade entre os aristocratas, mas também em outras classes, como é o caso da burguesia. Entre os comerciantes de Moscou, entre 1795 a 1815, ocorreu um aumento de 60% no número total de comerciantes. De 1815 a 1857, aumentou 40%. A alta mobilidade foi observada em todos os lugares. Em São Petersburgo, em apenas 8 anos, a comunidade de comerciantes, que incluía em 1847 6.389 pessoas, por várias razões perdeu 33% dos seus membros e ganhou 29% de novos membros. Os veteranos em 1855 eram de apenas 70%. Com os camponeses não foi diferente. O número de camponeses em ascensão social em 1860 a 1897 foi de 58%. Mesmo antes de 1861, os servos tinham oportunidades de mudar de vida. Muitos proprietários, para pagar suas dívidas e por interesses próprios, permitiam que seus servos montassem fábricas e comercializassem, para que posteriormente trouxessem seus lucros em troca da liberdade. Durante a marcha pela Rússia, em 1843, August von Hastausen parou em uma vila em Yaroslav. Lá os servos compravam à vontade sua liberdade com seus próprios salários. Ele descobriu que o príncipe Zoslovsky vendia a liberdade para seus servos por 50.000 rublos. Nesta ocasião, Hastausen exclamou: essa coisa é incrível, a servidão russa. Segundo a lei, o príncipe Zoslovsky poderia se apropriar não só de todas as suas terras e de sua família, mas todos os seus bens. No entanto, ele só exigia esses 50.000 rublos, que lhes pagavam. Por que ele não pegava o dinheiro para si e não mantinha os camponeses na mesma servidão? Nenhuma lei não iria impedi-lo disso, mas o costume proíbe-o de fazê-lo, e o costume era mais forte do que qualquer lei. Na primeira metade do século XIX, pai e filho, Efim e Miron Cherepanov, eram servos do conhecido milionário Demidov. Mesmo sob o jugo da servidão, eles foram os construtores das primeiras locomotivas e estradas de ferro da Rússia. Também temos o caso de Joseph Tinchenko, que era filho de um servo e se tornou um empresário, acadêmico e inventor no ramo da óptica e mecânica, sendo um dos primeiros do cinema. O maior exemplo de ascensão ao mundo acadêmico foi o de Mikhail Lomonosov, filho de camponeses, que em pouco tempo tornara-se um dos membros mais ativos da Academia de Ciências de São Petersburgo, desenvolvendo trabalhos nos mais diversos campos do conhecimento: geografia, física, química, biologia, astronomia e química, entre outros. Foi o primeiro cientista russo a alcançar projeção mundial, enciclopedista e poeta,
além de pesquisador na área das máquinas voadoras. Um dos principais exemplos é a experiência de calcinar metais em recipientes fechados, realizada em 1760, que seria repetida por Antoine Lavoisier 13 anos depois, servindo de base para a descoberta da lei da conservação da massa. Pela sua devoção à ciência, seu nome foi encaminhado à Universidade Estatal de Moscou. Os casamentos também foram uma forma de ascensão social. Segundo os dados sobre o número de casamentos de representantes de diferentes classes sociais, sofreu um aumento conforme censo de 1764 a 1820 na cidade de Perm, maior centro industrial da Rússia. As classes mais abertas foram o clero e a nobreza, sendo realizado entre eles o maior número de casamentos com outras classes, de 82,7 a 78,4, já as classes urbanas foram de 37,3 a 59,2%. Assim podemos chegar à conclusão de que essa falácia de que não havia mobilidade social no Império Russo não é apenas fruto da ignorância de dados numéricos e estatísticos, mas são vícios de uma corrente tendenciosa. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Luiz Roberto. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.